Pai, Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Que bênção. Deus abençoe cada um de vocês. Continue preservando a vida de vocês, jovens, e os irmãos que aqui estão também, né? Pode se sentar, por favor. Somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade. Agradecer a liderança desse trabalho, por poder fazer parte também, né? Junto com vocês aqui deste momento, trazendo uma palavra para o nosso coração. Abra sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 18. Eu vou pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Como estamos em uma escola bíblica, nós vamos fazer leitura de versículos. Serei bem didático, ok? Eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito de Deus quer falar com alguém aqui. Eu estava aqui. Eu passei esse dia estudando a palavra de Deus. Montei um sermão relacionado ao assunto. E quando eu cheguei aqui, estava sentado aqui. O Espírito Santo de Deus tocou no meu coração de um assunto relacionado a isso. Entretanto, não falaria sobre isso. E eu falei, eu vou lá buscar, não vou teimar. Fui buscar minhas anotações. Aí eu não consegui achar o que eu queria, mas achei algo. Quando eu cheguei aqui, o pastor Rogério estava falando algo da mesma forma que o Espírito Santo tinha acabado de ministrar. Eu precisei ir na minha casa. É algo sério e que você esteja atento nesta noite. Deus quer falar com alguém aqui de uma maneira muito séria. Acredito que seja com todos nós que aqui estamos. A palavra é para todos nós. Mas observe o louvor e a dinâmica do culto. Por favor, não vou aqui querer impressionar ninguém, e vou ser bem simples naquilo que Deus colocou no meu coração, e que essa mensagem ela possa chegar com entendimento ao teu coração. Amém? Capítulo de número 1, versículo de número 18. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Você pode ler na tua Bíblia, por favor? 1, 2 e 3. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Glória a Deus. Amém? Meus irmãos, olha só. Esse versículo, ele está dentro de um contexto, já que o nosso irmão cooperador Ebner fez aqui uma rápida introdução. Uma igreja que está passando por uma dificuldade e, infelizmente, eles começaram a cultuar personagens. Dividiram a igreja com Paulo, com Apolo, com Pedro e com Jesus. Montaram cada um a sua igreja, cada um tinha ali aquele adorava. Olha, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E esse contexto, Paulo escreve essa carta, então, recebendo, né, essa informação de Clói que estava acontecendo nessa igreja, algumas divisões, e ele vai falar que ninguém foi batizado no nome dele. E ele entra dentro desse contexto, para a gente ir aqui direto para aquilo, senão eu não vou conseguir. Direto, e ele vai trazer na sua mensagem a centralidade de quem deveria estar no centro, que não seria nenhum desses personagens, nem Pedro, nem Apolo, nem Paulo, nada disso. Ele vai centralizar as coisas em Cristo. Então ele vai pontuar algo aqui. E ele vai mostrar o instrumento que serviu como aquele que Deus usou para
está trazendo a salvação à humanidade, que é a cruz. E aí ele usa essa expressão aí, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, quando nós olhamos nos nossos dias, por exemplo, um crucifixo, uma cruz, na nossa mente hoje, no nosso contexto, vem a crucificação de Cristo e representa para nós, até o cooperador Evelyn estava falando aqui antes, a cruz representa o amor de Cristo. Quando você olha para a cruz, né? Deus enviando ali o seu Filho, e essa mentalidade, então, que nós temos hoje no nosso tempo, ela está bem fixada. Então, quando nós olhamos para a cruz, dentro do nosso contexto que nós estamos vivendo, tempo contemporâneo que nós estamos, nós olhamos para a cruz como um ato de Deus amar a humanidade, enviando o seu Filho através da cruz do Calvário. Entretanto, dentro desse contexto, não era assim. Não era assim. Dentro desse contexto, nós vamos olhar aqui para o contexto histórico, uma visão que era bem diferente dos nossos dias. Você jamais ia ver nesse contexto aqui alguém usando um crucifixo. Jamais você iria ver alguém nesse contexto aqui, ou uma igreja com uma cruz. Por quê? Porque diferentemente da mentalidade que nós temos hoje, pós-Cristo, antes de Cristo, a crucificação aqui, ela era o modo mais cruel e humilhante e vergonhoso de pena de morte daquela época. Eu estava estudando um pouco, apesar da gente não encontrar aqui exatamente a origem, da onde vem a cruz. Existem alguns estilos, pelo menos 3, estudando lá, mas acredita-se que a crucificação, ela já era utilizada desde a Pérsia. Ela foi adotada como forma de execução pela civilização cartaginense, de Cartago. E os romanos passaram a aplicar a crucificação em suas condenações capitais. Porém, ficava proibido de um romano ele ser executado como um crucificado. Um romano não poderia. Esse tipo de execução jamais era mencionado, você estudando, nos círculos mais elevados da sociedade. Estava lendo sobre o filósofo Cícero. Ele diz assim, o próprio nome da cruz deveria ser excluído, não só do corpo, mas também do pensamento, dos olhos e do ouvido do cidadão romano. Era assustador alguém ser crucificado, humilhante. Era algo terrível a cruz. Então, quando Constantino, na história da igreja, ele se converte, então ele aboliu a crucificação. E quando Paulo então escreve aqui, ele está escrevendo para uma igreja que nós vamos ver que há um grupo misturado, ou seja, nós temos aqui 3 grupos. O primeiro grupo, os judeus, a qual ele está falando. Olha o versículo 23 aí do capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 23. E observe que é nesse contexto que Paulo vai pregar sobre a cruz. Num contexto onde a cruz, ela é um instrumento de barbaridade, de humilhação, de vexame, de tratar a pessoa do nível pior que ela poderia. Era a pior execução que a pessoa poderia passar, era essa aqui. Porque no caso de Jesus ainda, ele sofreu os flagelos antes ainda, apanhou até ele chegar a ser crucificado. E essa morte era uma morte lenta. Alguns dizem, irmãos, que durava até 9 dias a pessoa para morrer.
Então era algo assustador, que mexia, que a pessoa sofria agonia. Quando demorava tanto, diz que então o soldado romano vinha e quebrava as pernas para que ele acabasse morrendo sufocado. Era dores intensas que o crucificado ele sofria. Diz que era algo terrível, irmão. As pessoas que passavam por isso, diz que muitos que já sofriam as agressões e flagelo antes, já ali morriam, porque era um chicote chamado azorrague, de couro, com osso e chumbo, e pequenos ferros que diz que dilacerava, as costas se abriam, que era possível às vezes ver por dentro da pessoa. Então era algo terrível. E agora Paulo, ele vem e ele começa a pregar dentro desse contexto que é totalmente diferente. Alguns têm até orgulho, tatua. Estou falando se pode ou se não pode. A questão aqui que eu estou falando não é essa. Estou dizendo que tem alguns que tatuam até a cruz. Igrejas colocam cruz hoje. Mas dentro desse contexto era terrível. Ninguém queria nem olhar para a cruz. Era proibido falar da cruz entre as pessoas por causa da barbárie que era a pessoa que sofria. E agora Paulo vem e ele escreve, ele encontra então esse primeiro grupo dentro dessa igreja, que são os judeus. Observe, aí ele diz assim: mas nós pregamos a Cristo, que é escândalo para vós judeus. Observe aqui que a palavra escândalo no grego aqui, transliterada, é escandalon, que tem como significado aqui dentro do texto uma pedra que outra pessoa coloca para que alguém tropece. Ou seja, uma pedra de tropeço dentro desse contexto aqui, para que a pessoa caia. Então observe que Paulo diz que quando eles estão pregando a Cristo para os judeus, isso é uma pedra de tropeço para eles. Eles tropeçam nisso e caem. Por quê? Porque dentro da visão aqui dos judeus, também não era diferente dos romanos. Observe, por favor, Deuteronômio capítulo de número 21, versículo de número 23. Bem verdade que a condenação capital dentro do judaísmo é diferente da crucificação. Aqui era o apedrejamento, mas mesmo assim ainda poderia pendurar o corpo no madeiro. Para quê? Para que as pessoas então vissem o pecado que aquela pessoa cometeu e não viesse mais fazer. E aí, nesse contexto do capítulo de número 21 de Deuteronômio, versículo de número 23, diz assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto pendurado no madeiro é um maldito de Deus. Assim não contaminará a sua terra, que o Senhor teu Deus te deu de herança. Observe que a pessoa então que fosse pendurada num madeiro não podia nem ser dentro da cidade, tinha que ser fora da cidade. Por quê? Porque contaminava a cidade. Então, se você pegar, por exemplo, Levíticos capítulo, não vou ler tudo porque diz para vocês, Levíticos, você que está marcando, depois você vai lendo, Levíticos capítulo de número 24, versículo de número 14, vai falar dessa lei, da execução e como deveria ser realizado fora dos muros. Em Números capítulo de número 15, versículo 35 e o 36 também. Números 19, versículo 3 também. Todos esses falam desse mesmo contexto, e é por isso que nós veremos em João capítulo 19, versículo de número 20, falar que o Gólgota ficava do lado de fora. O escritor aos Hebreus descreve em Hebreus capítulo 13, 12 e 13 isso também. Então, de acordo com a lei aqui, não poderia.
Então, já se dentro do contexto romano era uma humilhação, dentro do contexto judaico era algo que escandalizava. Por quê? Porque quem fosse pendurado em um madeiro, ele era considerado o quê? Maldito. O escritor aos Gálatas, que é Paulo, ele vai falar sobre isso. Observe então que os judeus, eles estavam acostumados com a história de grandes milagres, irmãos, de grandes líderes, e eles sempre aguardaram um Messias que não seria diferente desses libertadores que Deus já levantou. Por exemplo, Moisés. Domingo eu preguei aqui, falei para os irmãos sobre o profeta prometido. Ou seja, na mentalidade dos judeus havia essa expectativa messiânica, e a expectativa messiânica é que quando Cristo ele viesse, o Messias, ele viria com sinais, prodígios e maravilha. Logo, os judeus atribuíram isso apenas a uma libertação de um jugo. Assim como Moisés libertou, foi lá no Egito e tirou o povo com mão forte, e Deus derramando as suas pragas lá no Egito e abalando e deixando o Egito miserável, pobre, caído. Assim a mentalidade judaica está esperando o Salvador. Entretanto, meus irmãos, na plenitude do tempo, quem que vem? Vem um homem totalmente oposto da imaginação que eles esperavam. Eles não esperavam isso. Jamais eles imaginariam que o Messias poderia ser um homem sem parecer, sem formosura. Olhando para ele, ninguém via beleza alguma. Imagina, dentro da cabeça deles, isso não tem como. Por isso, quando ele diz que era filho de Deus, as pessoas pegavam pedra. Já expliquei para os irmãos que a expressão ser filho de Deus não é filho de Deus como nós estamos acostumados a dizer no nosso contexto. Porque o filho, ele traz a natureza do pai. Então, quando Jesus ele faz essa afirmação que é o Filho de Deus, ele está dizendo que ele tem a mesma natureza que Deus. Aleluia. Ele é Deus, mas Deus em forma de carne. É por isso que o diabo, no batismo, possivelmente, ele ouviu que Jesus era o Filho de Deus. Quando o céu se abre, a pomba desce, a voz, João diz aí o cordeiro, e o Espírito desce sobre ele, e o Pai diz: esse é o meu filho amado em quem me compraste. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus sai dali, vai para o monte da tentação, vai para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo, Lucas 4, a Bíblia diz que o diabo se apresenta nesse momento, e aí ele vem agora contra-atacando, porque ele não sabia. Mas possivelmente é nesse momento que ele escuta essa palavra do Pai. E aí ele se apresenta e ele diz: se tu és filho de Deus mesmo, transforme essa pedra em pão. Só que ele não faz nada pela sua própria vontade. O que nós chamamos dentro da teologia kenosis. Filipenses capítulo 2, ele não teve, pois, apego. Ele abre mão desses atributos, não deixa de ser divino, mas abre mão desses atributos. Isso é uma coisa muito difícil para a nossa mente limitada entender. Mas ele não teve, pois, uma usurpação, desceu em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele desce agora e ele é dependente exclusivamente do Espírito Santo. E quando ele chega no meio dos judeus, e principalmente dos da sua pátria, Lucas capítulo de número 4 descreve isso. Ele vai na sinagoga, era sábado, e exatamente naquele dia, era o dia que se lia Isaías capítulo de número 61, e aí é dado a oportunidade para ele ler, e quando ele vai fazer a leitura do texto,
ele diz, ele lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu. E ele lê, e de repente quando ele acaba de ler, ele diz, hoje se cumpre isso. Aleluia. Quando ele fala isso, seus contemporâneos queriam matar, e ele precisou se retirar depressa, porque eles sabiam quem era ele. Esse é filho de José, filho de Maria. Como é que podem afirmar isso? Porque eles não esperavam jamais. Se só de olhar e não aceitá-lo como conhecendo de onde ele veio, Nazaré, Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Se os fariseus não o aceitavam, imagine morrendo na cruz do Calvário. Imagine sendo crucificado. Se por aonde nasceu e por conhecer o contexto da onde nasceu não aceitavam, imaginam os judeus verem ele morrer de uma forma que a Bíblia mostrava que era maldito. Isso para eles era o quê? Escândalo. Era um escândalo. Jamais os judeus poderiam olhar para a cruz e conseguir entender que Deus enviou o seu Filho para salvar o seu povo e permitiu que ele morresse. Por isso que Pedro diz para ele, tenha dó de ti, usa o teu poder. Você lembra quando vão prender Jesus? Ele antes disse que eles estavam procurando, ele não era diferente de nenhum, mas ele disse, sou eu. Eles caem. De repente eles vêm até Jesus, e o servo do sumo sacerdote Malco vem se aproximando. Pedro arranca da espada e parte com a espada e pega na orelha de Malco e arranca. Uma história linda desse Malco. Imagina isso, Jesus pega a orelha dele, irmão, restitui, diz para ele assim, Pedro, se eu quisesse eu pediria ao Pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos. Uma legião é de 4.000 a 6.200 soldados. Ele disse, se eu quisesse eu pediria para o Pai. Um anjo matou 185 mil. Jesus disse, se eu quisesse eu pediria ao Pai, ele mandaria 12 legiões. Mas foi para isso que eu vim. Só que eles não entendiam. Como é que pode? Como é que pode alguém que vai vir para salvar morrer de uma forma maldita? Então eles viviam buscando sinais. Eles queriam sinais, porque o Messias vai ter sinais. Nós queremos sinais, nos dá sinais. Se o Senhor nos der sinais, ó, desce da cruz. Se o Senhor descer da cruz, nós cremos que é o Senhor. Nos dá sinais. O Senhor diz, não vou dar sinal para essa geração. Eles só faziam o que o Pai pedia, o que o Pai ordenava. Ele não dava sinais. Agora, olha 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 22. Aí ele diz, porque os judeus pedem sinal. Se você ler o Evangelho de João, você vai prestar atenção que quando João ele escreve para provar que Jesus é o Filho de Deus. E aí ele usa os milagres, são 7 milagres que nós vamos encontrar dentro do Evangelho de João. E a expressão usada dentro dos milagres é sinal. E ele principiou os teus sinais. Sinais. Por quê? Porque João, ele entendeu quem era o Cristo. Ele compreendeu. Mas para os judeus era um escândalo alguém se dizer filho de Deus e morrer em uma cruz. Isso era uma derrota, pois a cruz era para os piores bandidos. Por não aceitarem a cruz de Cristo, eles pediram então sinais miraculosos. Mas aí Paulo vem, olha o versículo de número 24. Aí ele diz assim: mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhe pregamos a Cristo. Aí olha o que ele vai dizer: os judeus pedem sinais, mas nós aos judeus pregamos Cristo. Vocês querem sinais? Vocês querem poder? Nós pregamos a Cristo, que é o poder de Deus.
O primeiro grupo é o grupo dos judeus, que tropeçaram na cruz, porque a cruz para eles era um escândalo, não tinha como. Mas nós temos o segundo grupo, que são os gregos, que Paulo fala aí, 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo 23, olha só. Aí diz assim, ó: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Imagina isso, que é escândalo para os judeus e é o que? Loucura para os gregos. Se para os judeus a cruz é um escândalo, para os gregos é loucura. E a palavra loucura dentro desse versículo aqui é moria, transliterado, quer dizer tolice. A cruz para os gregos, ou os gentios que ali estavam, era uma tolice. Por quê? Porque eles trabalham aqui buscando salvação através da sabedoria. Sabedoria, alcançar o ápice do conhecimento, chegar a uma estatura de extremo conhecimento e assim alcançar. E de repente vem um Deus que, ao invés de se manifestar com sabedoria, ele morre na cruz do Calvário. Como é que pode? Então, para os gregos, não há sabedoria nenhuma em um Deus que precisa morrer para dar vida. Que Deus é esse? Porque dentro da visão deles era crescendo, crescendo, crescendo até chegar à perfeição mediante o conhecimento e a sabedoria. Essa era a visão filosófica que eles viviam. Estavam inseridos através dos ensinos de Platão, Aristóteles, uma filosofia cheia de sabedoria. E de repente vem a pessoa pregando, dizendo que Deus morreu na cruz do Calvário, ou enviou o seu Filho, que é Deus, na cruz do Calvário, para salvar. Eles olhavam e diziam: isso é uma tolice. Como que vocês podem acreditar em um Deus que é fraco, em um Deus que morreu na cruz? Que sabedoria há nisso? E é por isso que, se você pegar aí o capítulo, Paulo vai dizer: cadê a sabedoria dos sábios deste mundo? Por quê? Porque através da sabedoria do mundo, desse mundo, desse conhecimento que vocês têm, vocês não chegaram ao entendimento da salvação através de Cristo. Essa sabedoria para nada serve, Paulo vai dizer. E aí é interessante, porque observe que Paulo vai dizer no versículo de número 24: se para os judeus ele é o poder de Deus, para os gregos ele é a sabedoria de Deus. Aleluia. Só que mesmo assim eles não aceitaram, porque como que nós vamos aceitar isso? Mas havia um terceiro grupo, que é o grupo dos salvos, irmão, que é o que ele vai dizer aqui. Porque a palavra da cruz, para os que perecem, é loucura. Aí ele diz: mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Agora, observe versículo de número 21 e o 24 de 1 Coríntios, que nós vamos ver aqui que Paulo, ele tem uma mensagem, e a mensagem de Paulo é Cristo crucificado. Observe: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha que coisa tremenda. Versículo 24: mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. Mas observe que o versículo que nós lemos, o 18, volte lá: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Essa palavra perecer é se perder. No grego aqui é apolume. Nesse versículo faz referência à perdição eterna. Perdição eterna. Então observe que a cruz, para aqueles que se perdem, é loucura.
Mas aí fala de uma perdição. E é por isso que eu disse para vocês que quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: fale do inferno. E de repente eu fiquei incomodado. Eu falei: meu Deus, o senhor quer falar? Quando eu chego aqui, o pastor está falando, o pastor diz: guarde a doutrina, a palavra no teu coração, porque eles vão combater. Porque o inimigo não quer que você vá para o céu, mas eles querem que você vá para o inferno. Eu disse: meu Deus, o Senhor quer falar nesta noite conosco. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus, Ele veio, meus irmãos, para que nós não venhamos perecer. Jovem, você que está aqui nessa noite, não perca a tua oportunidade. Aleluia. Já tiveram pessoas que se assentaram nessas cadeiras e pensaram que haveria o dia de amanhã. E infelizmente o dia de amanhã não chegou da maneira que eles esperavam. Você que está aqui nesta noite, eu gostaria de entrar de uma maneira bem sistemática, mas eu sei que não vai dar o tempo. Então eu vou falar apenas da realidade, só mostrar o que o inferno é para você que está aqui nesta noite. Gostaria de poder explicar de uma forma mais teológica esse estado dentro da teologia chamado de estado intermediário, quando você, quando eu, quando nós partimos deste corpo, para onde vamos, o que a Bíblia fala, não o que religiões e pessoas aí fora. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Verdade. E nós temos que crer nela. Se você ouvir os testemunhas de Jeová, ele vai dizer que é o aniquilacionismo, morreu, acabou. Eles usam Hebreus capítulo de número 9 para dizer que para onde o corpo vai, só que Hebreus é escrito para as coisas desta vida. Falando das coisas dessa vida, a morte que está falando ali, ó, é do corpo, que ele volta para o pó, não tem, diz que assim como um animal, o homem também vai perecer como um cachorro, e ele diz que valor para a sepultura onde você vai numa obra. Entretanto, nós precisamos entender que a teologia, ela é progressiva, ela vai se desenvolvendo dentro da Bíblia até chegarmos à conclusão. E quando nós chegamos aqui no Novo Testamento, nós temos uma revelação do que é. Você não precisa estar lá para saber o que é esse lugar. Nesta noite entenda que a cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, irmão, é a salvação. Cristo morreu para que você não pereça, independentemente de qualquer situação. Irmão, na igreja, na vida, jamais abra mão de Cristo. Jamais. Por quê? Observe, vamos ver a realidade. Abra, por favor, aí no capítulo de número 16 de Lucas, nós vamos ver o estado intermediário dos salvos. Hoje, quando um justo morre, justo que eu digo, justificado por Cristo, creu em Cristo, foi justificado por Ele. Observa o versículo de número 22, o estado dos salvos. Essa doutrina também do adventismo do sétimo dia de sono da alma, isso é uma linguagem usada dentro da Bíblia, chamado eufemismo. Ou seja, não quer dizer que está dormindo. Isso é uma linguagem de imediato. Quando o justo, ele morre, aquele que creu, que olhou para a cruz do Calvário e aceitou a Cristo, não se escandalizou com a cruz, mas creu nela, aceitou. Quando ele morre, de imediato, na história aí do rico e Lázaro, nós vamos ver esse estado intermediário. O justo, ao morrer, ele é conduzido pelo anjo ao paraíso. Olha o versículo de número 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha só, de imediato, parece, se você prestar atenção, que até o nosso corpo, eu não sei se vocês já viram, já vi alguns vídeos de pessoas que estão morrendo e às vezes alguns estão assustados. Até mostrei um vídeo um dia desses no nosso grupo, de pessoas que pareciam que estavam vendo alguém chegar, bater e de repente existia uma morte. Por quê?
Porque você vai ver que no momento em que tanto o justo como o ímpio morre, o anjo do Senhor vem, ou a morte vem buscar o ímpio. Observe que coisa terrível que é isso. Nesse caso, esse homem, ele não foi para o céu porque ele era mendigo, porque ninguém vai para o céu pelo que faz, mas por Cristo, aquele que você crê, ele te justifica, independente dos teus pecados que um dia você cometeu na sua ignorância. O sangue de Jesus te purifica, ele te justifica. Aleluia. Então nós somos salvos não pelo que fazemos, mas em quem nós cremos e naquele que nos justifica, que é Cristo. O anjo vem buscar a ele. Isso o justo. Observe. O ladrão da cruz, Lucas 23, por favor, 42, 43. Olha só. Quando ele está do lado de Jesus na cruz, um se escandaliza, pede sinal, diz para ele: ué, você não é o Cristo? Nos tira dessa situação. E o outro, olhando para ele, o vê como Salvador. Mesmo em sua fraqueza, ele encontra a sabedoria de Deus ali naquele homem crucificado. Ele vê o poder de Deus na vida daquele homem. Ele diz: ele não é como nós estamos aqui porque fizemos, mas ele não. E ele diz para ele: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aí ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje. Observe, versículo de número 42. E disse-lhe Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso é o lugar para onde o cristão, quando morre, o corpo vai para o pó. Ressurreição é do corpo, igreja. A alma, ela é imortal. Ela segue o seu destino. Não adianta você acreditar na teologia espírita de que o homem, ele volta e ele renasce novamente. Nada disso. Ao homem está ordenado viver e morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Só que nós que cremos em Cristo não entramos em juízo. Por quê? Porque Romanos 8:1 vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós já somos salvos. Nós não seremos. Bem verdade que a salvação ela opera em 3 tempos: passado, presente, futuro. Passado, justificação; presente, santificação; futuro, glorificação. Fomos salvos do poder do pecado. Estamos sendo fomos salvos da condenação do pecado. Estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado. 3 tempos nós vamos vivenciar. Muito bem. Os justos são recebidos pelo Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 59. Está escrito isso. Eu vou ler os versículos, não vou dividir o que é o inferno, só vou ler os versículos para você que está aqui nesta noite. O Senhor não quer que você pereça. O Senhor não quer que você pereça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que aquele que nele não, mas tenha a vida eterna está em Cristo. Ele é a vida eterna. Aleluia, meu Deus. Observe o que a Bíblia ela vai descrever a respeito do que é o inferno. Salmos de número 11, versículo 6, por favor. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso, eis a porção do seu corpo. Leia ainda Salmos número 18, versículo de número 5. Lá é um lugar de tristeza. A pessoa que morreu hoje, ela está consciente. Não acredite nesse engodo, nesse folclore, e principalmente no que o inimigo ele tem pregado, que o inferno é aqui. Não acredite nisso. Não acredite nessa teologia. Faça o que você quiser.
Viva a sua vida, aproveite enquanto você tem tempo, não caia nessa teologia. Viva para Cristo. Aleluia. Crucifique os seus desejos. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Porque aqueles que com Ele nesta terra sofrem, com Ele gozarão a eternidade. Vai valer a pena, jovem. Sabe, você está aqui, enquanto muitos estão aí, indo para a baladinha, e tem uns que não vão voltar. Eles até marcaram: amanhã eu vou trabalhar a tal hora, vou dar uma saidinha, sexto, quarto, quinto. E quando acordou, sabe aonde acordou? O espírito da morte vindo buscar. E agora? Agora não dá mais. Quando ele acorda, o mendigo acorda nesse lugar que é chamado de parábola, mas quando estudamos, nós compreendemos pela interpretação do texto que não é uma parábola, que Jesus está contando uma realidade. Por quê? Porque tem nome de personagens. Jesus descreve a realidade do inferno. Aleluia. Por que Jesus falou mais do inferno, irmão, do que do céu? Os teólogos dizem que isso é um anúncio de que Ele não deseja que ninguém vá para este lugar. Observe que o inferno é um lugar de tristeza. Salmos 18, versículo 5: cordas do inferno me cingiram, laços de mortes me surpreenderam. É um lugar de tristeza. Não pense você nesse inferno que é pintado, nesse diabo que é pintado. Não. Olha o que a Bíblia ela descreve. Veja que é um lugar de lamentação. Mateus capítulo 13, versículo de número 42. As pessoas que partiram desta vida sem da salvação participar estão nesse lugar, irmão, chamado de antessala do sofrimento. Estão lá agora agonizando. É um lugar onde essas pessoas estão lamentando, estão gritando, como Jesus descreve a respeito desse rico, que ele diz: deixa eu ir lá avisar minha família, eu tenho 5 irmãos. A consciência continua. Só que quem está lá não pode vir para cá. Apareceu para mim, eu vi o fulano que morreu. Nada disso. A Bíblia diz que quem está lá não volta. Não, eles não sabem de nada que está acontecendo aqui. Não adianta você trazer uma flor e fazer uma homenagem para quem está morto, porque quem está morto, ele não está ciente de nada que aqui acontece, mas ele está ciente de tudo que aqui um dia aconteceu em sua vida. As pessoas que ele viveu. Você imagina que coisa terrível, irmão, que a Bíblia descreve. Olha por favor aí, Mateus capítulo de número 42, 13, 42. Lançá-lo-ás na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. É um lugar de pranto, de suplício, de gritos, irmãos. Deve ser terrível, irmão. Porque o pior do inferno é que a presença de Deus não está lá. Lá o que está não é a graça e nem a misericórdia, é o juízo de Deus sobre aqueles que morreram sem acreditar no Cristo que deu a vida para nos levar à salvação, nos religar novamente ao Pai. Observe ainda o versículo de número 41 e 42, né? De Mateus, isso que eu falei. 13, 41, 42, uma fornalha de fogo, um lugar de lamentação. Agora vai Mateus 8 e 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. É um lugar de choro. Lucas capítulo de número 16. Observe o versículo de número 23. No Hades, ou Hades, ergueu os olhos estando em tormento. O inferno é um lugar de tormento, irmão. Toda a maldade que a pessoa fez aqui
Alguns teólogos dizem que o bicho que não morre possivelmente seja a consciência, porque tem gente que diz que para Deus não tem pecadinho, não tem pecadão. No inferno tem sim, tem sim. Aquele que mais pecou, mais sofrerá. Ah, mas pecou pouquinho e sem Cristo vai sofrer do mesmo jeito. Pode ser que não seja como alguns que pecaram muito, que essa consciência não apaga. O tormento, pessoas que mataram, que prejudicaram a vida de outros. Nesse momento, imagine, irmãos, o tormento que deve ser esse lugar. Eu nunca tive essa experiência de ir lá como alguns que às vezes, pelo menos uma vez na semana vai e depois conta na internet. O que eu sei do inferno é o que a palavra de Deus está dizendo. Mas se alguns desses, que possivelmente, não duvido que alguns, a não ser esses excessos que a gente vê, descreve, são lugares de tormento, de grito. Eu não estou fazendo teologia em cima de filme, mas gostaria de dar uma orientação. Assista um filme chamado Fenômeno Lázaro, de um pastor que brigado com a tua esposa. Olha só, que coisa. E isso eu estou dizendo, e é filmado tudo isso que acontece. Ele tem um problema com a sua esposa, e ele morre. Quando ele morre, ele vai para o paraíso. Só quando ele chega no paraíso, o Senhor diz que se ele morresse do jeito que ele estava, porque ele estava brigado com a esposa, o rancor no coração, ele disse que daquela maneira ele não podia chegar, e leva ele aonde ele ficaria se ele morresse. E aí ele descreve. Assista lá, experiência pós-morte. É o Fenômeno Lázaro. E ele descreve. Depois no culto mostra ele voltando, ele ressuscitando, e ele conta tudo o que ele viu. Não queira estar lá como esse aí, irmão, que ele viveu uma vida regalada, de luxo aqui. O texto descreve que esse camarada, ele tinha muito, ele tinha poder aquisitivo demais, só que nada disso adiantou. Observe ainda, por favor, Apocalipse capítulo de número 20, versículo 11 e 12. O inferno é um lugar de imundícias. E vi o grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Observe que há uma diferença entre o justo e o ímpio. Há duas ressurreições. Uns ressuscitarão para a alegria, o gozo eterno, e outros para a vergonha e destruição eterna. João capítulo 5, versículo de número 26, se não me falha a memória, e Daniel capítulo de número 12 vai falar a respeito disso. A ressurreição vai ser em tempos diferentes. Sem escatologia não dá para explicar, como eu disse para vocês, mas observe por favor, o trono branco, aonde as almas daqueles que estão neste lugar vão se apresentar diante de Deus. Nós que cremos em Cristo não passaremos no trono branco, nós passaremos por um lugar chamado tribunal de Cristo. O tribunal não é para condenação, mas é para recompensa, por aquilo que você fez no corpo, ou seja, por aquilo que você fez na obra de Deus. Cada um daqueles que creram em Cristo e foram para o céu, trabalharam, se envolveram na obra de Deus, receberão uma recompensa, um galardão. Entretanto, essas pessoas que estão neste lugar, o seu corpo também, porque o nosso corpo vai voltar do pó, que é corruptível, vai se revestir de incorruptibilidade, não onde tiver. A pessoa pode ter sido cremada, isso não era feito por judeu, mas hoje, nos nossos dias, a pessoa pode ter passado por cremação, o corpo dela desapareceu. Mas quando Cristo vier, o corpo vai ressuscitar, a alma vai se encontrar novamente com esse corpo, e aí o que era corruptível vai se revestir de corruptibilidade. Aí Paulo diz, e aqueles, e nós que estivermos vivos, também subiremos, com o nosso corpo transformado. Vamos se apresentar diante do tribunal de Cristo, as nossas obras serão julgadas. Entretanto, no final, vai aparecer esse trono branco. Quando esse trono branco se instalar sobre a face da terra, todos, a alma dos que morreram sem Deus e estão no inferno, vão se apresentar diante de Deus. Para quê? Para ser agora condenado. Eles já estão. Agora o juízo vai ser aberto, vai se abrir um livro,
E nesse livro, irmão, vai passar tudo o que essa pessoa ela fez, e ela será lançada eternamente. Não é, irmão, a palavra eterno dentro desse texto não é como alguns dizem que um dia vai acabar, como o catolicismo eles dizem. Nada disso é eterno. É um sofrimento eterno. A Bíblia diz que o homem vive 70 anos, passando disso é canseiro e enfado. Não é nada você viver 100 anos e aqui gozar, correr, fazer, aproveitar, como muitos dizem por aí, e morrer sem Cristo e viver a eternidade. Não adianta de nada. Por mais que você viva 100 anos, você não vai aproveitar nada diante da eternidade. Por isso que vale a pena você não viver pensando só nessa vida, mas pensar por aquilo que Cristo veio fazer por nós na face desta terra, para que nós não venhamos perecer. Não é simplesmente para que você tenha uma casa, um carro bom, alguma coisa. Não. Nós estávamos perdidos, irmão. Estávamos destituídos da glória de Deus. Tem gente que diz vai ser condenado. Não vai ser, já está. Está escrito em João capítulo de número 3, versículo de número 36, se não me falha a memória, o 37, que já estão. Tem gente que diz não, mas quem sabe tem uma chance de não cair nesse engodo. Não, a hora é agora. Por isso que nós estamos pregando o Evangelho, Jesus Cristo crucificado. Por quê? Porque para nós é salvação, irmão. Mas para quem rejeita, irmão, é perecer e vai para esse lugar. Aí ele diz: olha, eu vi um grande trono branco e pequenos, reis, poderosos, homens que roubaram, mas não foram julgados aqui, estão neste lugar. Homens que fizeram barbárias sobre a face da terra, e quem sabe passou e alguém diz aí, ó, morreu, fez tudo. Só que nesse dia vão se apresentar, já estão em um lugar de tormento, mas vão se apresentar diante desse trono, e lá vai se abrir os livros. Por isso que nós falamos assim: aceite a Jesus. Por quê? Porque o seu nome vai ser escrito aonde? Porque quando ele olha, deixa eu ver se o teu nome está aqui. O livro está aqui, o livro da vida, o livro do Cordeiro. Deixa eu ver, só que o nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode glorificar Deus. Você pode, se hoje nós partirmos daqui, nós estaremos no paraíso com ele, irmão. Observe que esse lugar será um lugar de imundícias, versículo de número 12. Olha lá, pode isso, pode ser. Quem crê nele, não é? Mas quem não crê, vai ser, irmão. Já está. Porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Você que está aqui nessa noite, não abra a mão de Cristo, irmão. Não abra a mão. Apocalipse, por favor, capítulo 16, versículo 11. Um lugar de maldições. Por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras, e agora serão lançados num lago de fogo. Põe Apocalipse 14, versículo 11. É um lugar de desassossego. Não tem sossego, irmão. É tormento o dia inteiro. Você já imaginou, às vezes, quando você está doente, você não vê a hora? Agora você imagina você viver. As pessoas, não brinque com isso, irmão. Não pague para ver. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que nesta noite Ele possa despertar, que o Espírito de Deus que está falando nesta noite no meio desta igreja, através dessa palavra, possa impactar a vida de jovens que estão aqui. Às vezes pode ser que você não entenda a profundidade disso, mas que o Espírito de Deus quebrante. Você pode fazer uma oração comigo? Que o Espírito de Deus nesta noite envolva a vida de jovens aqui, e escamas, quem sabe que estão surgindo na sua alma, na sua vida, tapando, como já foi dito aqui, querendo tirar a doutrina. Nesta noite, assim como Judas disse, nós também estamos dizendo: combata pela doutrina, não deixa roubar de você a tua salvação. Deus, nós estamos aqui, Pai, falando dessa realidade. Glória a Deus.
Espírito de Deus, que o Senhor traga nesta noite um quebrantamento em nosso coração. Não permita, Senhor, que nenhum dos que estão aqui se perca, Pai, porque nós não queremos ir para esse lugar. Se você não quer ir para esse lugar, diga: eu não quero ir para esse lugar. Diga: eu estou esperando Cristo. Por favor, leiamos. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso, irmão, nem dia e nem de noite. Observe que coisa terrível que será, porque nesse lago de fogo será lançado também a besta e o falso profeta e o diabo. Porque Mateus capítulo de número 25 não diz que Deus fez o inferno para os homens, Deus fez o inferno para o diabo e os seus demônios, mas o homem que escolhe ir para esse lugar. Deus está aqui enviando o seu filho e dizendo: aleluia, eu sou a salvação da tua alma. Mas as pessoas estão rejeitando, não estão querendo, e estão descendo a sepultura sem da salvação participar. Vamos de novo em Lucas 16, rapidinho, versículo 27 primeiro. Observe que nesse lugar que nós estamos, às vezes a pessoa não ora, né? Mas lá no inferno ela vai orar. Só que lá, o que vai acontecer? Vai ser atendido. Mas nesse momento lá, pessoas orando, dizendo: Deus, me dá uma chance, só mais uma oportunidade, Senhor. Deus, me dá mais uma oportunidade. Olha o versículo de número 27. Disse ele: rogo-te, pois, ó Pai. Ele está falando com Deus, irmão. Ele viu Deus. Antes da vinda de Jesus, o céu ele ficava embaixo. Entenda direito, tá bom? Era chamado paraíso, era embaixo, seio de Abraão, Sheol. Não dá para explicar isso assim, mas só para você entender. Era embaixo. Então as pessoas... e havia uma separação. Isso é chamado de abismo. O poço do abismo é onde estão alguns anjos que estão amarrados, que será solto na grande tribulação. Então havia uma divisão. De um lado estava o seio de Abraão, de outro lado estava o lugar de tormento. No meio havia um abismo, e eles conseguiam ver a Deus. E ele rogava, e ele dizia: Pai Abraão. Ele chama de Abraão, mas o Pai Abraão aqui é Deus. E ele rogava: Pai, me mandes à casa de meu pai. Por quê? Porque ali é lugar de memória. Olha só esse versículo de número 24. Coloca lá, por favor. Olha só 24. E clamando, disse Abraão: meu pai. Imagina isso, irmão. Só que lá não tem mais misericórdia. A misericórdia é aqui. Lá é o juízo. Quem está me entendendo? A graça e a misericórdia está aqui enquanto você tem vida. Passou disso, o inferno é aonde? Como que Deus está no inferno? Está com seu juízo sobre o pecado. E lá ele clamava e dizia: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Olha só, é um lugar aonde a pessoa sente, roga por um pingo de água, sente sede. É um lugar que há fogo, irmão, constante, queima e não para. E a pessoa sente desejo de beber água e pede água. Mas tem água, irmão? Não. Continua. Porque a alma é quem você é. O corpo é o tabernáculo que nos faz contato com esse mundo. O espírito é o contato com o mundo espiritual. E a alma é quem você é. A alma é onde está as nossas emoções. Somos nós. Você é uma alma vivente. O corpo é o tabernáculo que anda. Esse corpo ele cai aqui. Isso é uma realidade. Isso aqui é só um corpo. Isso aqui vai para o pó. Mas a alma continua ativa, viva. Nós tivemos um irmão aqui, ó, da nossa igreja, obreiro aqui, não está aqui, senão usava ele aqui como que a mãe dele tentou suicídio. E na quarta vez ela conseguiu. Conte, ou pergunte para ele. Que coisa. Ele disse que quando chegou, e na quarta vez, irmão, agora ela já estava roxa, espumando. Ele disse que quando viu, subiu e viu a mãe naquele estado, tinha tomado chumbinho. Ele disse: eu vou voltar e vou ligar para a ambulância.
Aí ele falou que o Espírito Santo falou para ele: ore e repreenda o espírito da morte. Aí ele disse que voltou, pegou no pé dela, ela já estava gelada, já não dava mais sinal. Mas ele disse que começou a orar: em nome do Senhor Jesus, espírito da morte. Sabe o que ela disse? Que ela estava entrando em um lugar escuro, cheio de lama, e ela ia descendo naquela lama, e ela ouvia gritos, e ela dizia que era um negócio terrível. E de repente a voz do filho dela chegou lá: espírito da morte, de medo. E ela voltou, e ela acordou, e ela disse: nunca mais eu tento contra a minha vida. E contou para ele: e ela nem crente não é. Olha que chance, que oportunidade que Deus deu para essa pessoa. Só que há pessoas que infelizmente desperdiçam esta oportunidade. Mas nesta noite Deus já está falando com alguém aqui. É um lugar onde as pessoas pedem misericórdia e não têm. É um lugar onde as pessoas rogam por uma gota d'água. Olha o Isaías 33:11. É um lugar onde a pessoa é atormentada no fogo, é fogo direto. Observe 33:11. Concebeste palha, produzireis tragana, e o vosso espírito vos devorará como fogo. É um lugar de fogo. Observe Apocalipse 21:8. Um lugar de tormento com enxofre. Pessoas que relatam histórias, irmão, verídica, dizem que o cheiro do enxofre é terrível nesse lugar. Eu estudei com um irmão, ele disse que ele tinha um porão na casa dele onde ele orava. Ele disse que um dia estava orando, e o Senhor arrebatou ele e levou ele nesse lugar. E ele disse que ele viu o pai dele no inferno, irmão. Ele viu o pai dele lamentando, gritando. E ele contou a experiência com detalhes lá. E muitos duvidaram. Que nesta noite nós não venhamos passar para acreditar e lembrar desse dia e dizer: olha o dia, antes o pastor Rogério falou, depois o pastor Anderson veio e falou. Por que é que eu não ouvi? Por que é que eu não ouvi? Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores são aqueles que têm relação sexual. Olha, as igrejas podem liberar, o povo pode liberar, a teologia pode ser liberal, mas a palavra de Deus, ela está dizendo que é pecado sexo antes do casamento, é pecado e vai para o inferno. Os feiticeiros vão para o inferno, os idólatras vão para o inferno, os mentirosos vão para o inferno. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Há três mortes: morte física, morte espiritual e a morte eterna. A segunda morte é a morte eterna. Você morre fisicamente e depois morre eternamente. Não há mais chance de contato com Deus. Para finalizar, Mateus 25:41. Eu poderia ir muito aqui, irmãos. Mateus 25:41. Você vai ver para quem que Deus ele fez. Eu já disse aqui: o inferno. Não foi feito para mim nem para você, mas para aqueles que não crêem, vão perecer. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Esse eterno aqui, irmão, é eterno, de eterno. Por que eu digo isso? Porque há palavras que é usada dentro de um texto, como na língua portuguesa, que traz um sentido para nós, que dentro do seu sentido do texto original, ele explica algo muito profundo como essa, que é eterno, de não acabar, de para sempre, que não vai ver um tempo. Não tem o purgatório, não tem o limbo, não tem. Não tem.
Aí ele diz, ó, preparado para o diabo e os seus anjos. O diabo sabe que vai para lá, só que ele não quer ir sozinho. Ele quer levar uma quantidade de vidas com ele. Só que nesta noite nós estamos lendo 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 18. Põe aqui, por favor, e eu finalizo agora. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Vamos ler agora? 1, 2 e 3. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para nós que somos salvos